diferente ou especial, coisa nenhuma, eu sou igual a todo mundo. Mas tu olha a concorrência, a dificuldade que é para dentro do PMDB, por exemplo, se eleger uma candidatura nova em qualquer região do Estado. Como é difícil, né? Em qualquer região do Estado. A nossa eleição ela só foi possível porque ela é fruto de um planejamento partidário que partiu do João Matos em 2006, quando ele disse que ele não seria mais candidato a deputado federal. E aí sim, o partido, o Peninha, foi buscar o seu espaço para deputado federal e eu comecei a articular os 32 municípios aqui da região. Por que 32? Porque eu falo Alfredo Wagner e Leoberto Leal, que pertence à regional de Tuporanga, e a Piúna, e até ontem Ascurra, que pertence à regional de Ibirama. Então nós articulamos o apoiamento nesses municípios dentro do nosso PMDB. Então é por isso que eu te digo o seguinte, porque nós tivemos um planejamento de sucessão, porque senão eu também não seria deputado. Agora, deputado, na sua eleição, depois eu quero falar sobre o orçamento da Assembleia, que é uma coisa que me veio aqui agora. Mas você falou na sua eleição, é uma coisa que eu ia tocar mais na frente, mas já que o senhor falou é importante. O senhor foi, assim, claro, quase 37 mil votos, foi extremamente bem votado. O senhor esperava mais ou menos, ou surpreendeu? A região, por exemplo, do Médio Vale foi uma região que o senhor foi muito forte, buscou muitos votos, a gente via muita propaganda sua na região de Indaial, Blumenau, Timbó, aquela região aí de Apiúna, Ascurra, e evidentemente que todo o Vale Norte deu uma sustentação muito boa. Isso tudo dentro do esperado? Bom, nós, desde o primeiro momento lá, em 2006, que houve a possibilidade de nós sairmos candidato a deputado estadual, a primeira coisa que a gente foi construindo ao longo desse planejamento foi medir a minha aceitação no Alto Vale. Porque eu não poderia ser candidato a deputado estadual se eu não tivesse uma aceitação no Alto Vale dentro, principalmente dos nossos partidários. Não que os meus votos tenham sido necessariamente só do PMDB, mas a minha base, a minha origem, os meus votos, ele foi do PMDB desses municípios. Então nós íamos acompanhando pelo menos semestralmente como é que estava a minha aceitação nesses municípios. E em todas as pesquisas, Neri, isso são muitas, não, em todas... Você acompanhava dados, isso, né? Sim, todas as pesquisas, pelo menos 8, 9 pesquisas, sempre nos davam uma condição da seguinte forma, em torno de 28 mil a 30 mil votos no Alto Vale. Se eu confirmasse isso, a pesquisa, com os votos verdadeiros, eu tinha que buscar, no mínimo, fora do Alto Vale, algo em torno de 7, 8 mil votos. Foi aí onde, lá também em 2007, que nós começamos a fazer todo um trabalho na região do Médio Vale para que nós buscássemos em alguma região essa diferença de votos que faltaria para a gente se eleger aqui no Alto Vale. Até porque o Alto Vale, eu digo que está de parabéns, afinal de contas uma região que tem praticamente menos votos do que a cidade de Blumenau, nós conseguimos firmar 3 cadeiras, quase 10% do parlamento catarinense, e cidades do porte de Blumenau, por exemplo, o PMDB não fez um deputado. Não fez um deputado, só tem, eu acho que 2, o Jean Cuma, a Ana Paula, e agora é isso. 3. Então nós fizemos igual eles e o PMDB lá não fez nenhum, né? Nenhum. Então, para tu ter uma noção de que, por exemplo, a questão regional ela é fundamental. E aí o meu trabalho foi nessa linha sempre pautado com dados. E eu sempre esperei entre 37 e 38 mil votos, sabendo que com 35 disputaria as últimas vagas dentro do PMDB, ou da coligação. É porque a nominata é muito forte e é muito difícil, né? Isso. Partido forte é difícil, a briga ali dentro é muito ferrenha, né? E se confirmou nele. E se confirmou, né? Mas como é que você viu a sua votação em Rio Grande do Sul? Praticamente em 900, quase 1.000 votos. Dentro do esperava um pouco mais, um pouco menos. Como é que você viu a votação em Rio do Sul, a sua votação? Eu achei extraordinária a minha votação em Rio do Sul, assim, não é só para falar para agradar nele. Eu achei extraordinária com dados. Uma cidade do porte de Rio do Sul, que elegeu 2 deputados estaduais, e eu, aqui do lado de Rio do Sul, ainda fazer quase 1.000 votos, esses meus irmãos que me adotaram aqui em Rio do Sul pelo PMDB, são heróis. Até porque, com todo o respeito a todas as candidaturas, mas a comunidade local gosta de votar no seu candidato do seu município. Que é o que ocorreu comigo em Ibirama, é o que ocorreu comigo em Vitor Meireles, é o que ocorreu comigo em Agrolândia. Aquelas cidades identificaram em mim o candidato da terra. Uma porque eu nasci, outra porque eu fui adotado politicamente e outra porque eu vim terminar o meu trabalho como secretário, que é em Ibirama. Então eu percebi aqui em Rio do Sul a vontade do povo de Rio do Sul de eleger os seus deputados.
E eu quero aqui de público cumprimentar a comunidade rio-sulense no sentido dessa grandeza de votar nos candidatos de Rio do Sul e, logicamente, também agradecer aos meus irmãos, queridos companheiros que me adotaram aqui no PMDB de Rio do Sul e me deram quase 1000 votos e esses votos não são meus, são desses queridos amigos que nos ajudaram. O senhor, claro, agora como deputado, né, já é deputado eleito, mas afinal de contas você é diplomado agora e assume dia 1º de fevereiro, é isso? Isso. 1º de fevereiro. O senhor com certeza vai ter uma familiaridade maior e uma vinculação de convivência maior com todo o Alto Vale, mas principalmente com a capital, que é Rio do Sul, né? Você deverá ter um incremento maior aqui, com mais proximidade, né, deputado? Eu não tenho dúvida, até porque, Neri, as coisas acontecem em Rio do Sul, no sentido assim de a informação, as decisões, o empresariado, o PIB do Alto Vale, a maior parte está concentrada aqui em Rio do Sul, os canais de comunicação, a maior parte estão concentrados em Rio do Sul. Então, essa nossa convivência com o Rio do Sul, eu vejo ela como um fator necessário e que ele acontecerá normalmente, sem agressão a ninguém, pelo contrário, e até porque como deputado... Você é nosso deputado, como deputado, eu sou deputado de Rio do Sul também. Você é nosso deputado, então, é por isso que eu fiz a pergunta. Então eu não vejo assim nenhuma dificuldade nisso e eu tenho essa clareza, né, de que Rio do Sul é muito importante no contexto de Alto Vale e logicamente eu e os meus colegas estaremos muito atentos aos interesses também deles. Como é que você vê o PMDB de Rio do Sul? Com 3 vereadores, vice-prefeito Gariba, daqui 2 anos teremos eleições municipais, como teremos em Ibirama, teremos em todos os municípios, mas Rio do Sul é a capital do Alto Vale. PMDB, como é que o senhor vê Rio do Sul, encaminhamento, eleições daqui 2 anos, cabeça de chapa, vai de novo, vamos dizer, a reboque de novo de uma outra candidatura? Faz anos que o PMDB do Rio do Sul não tem uma candidatura na cabeça. Neri, se me permite, eu gostaria de falar com você que está me ouvindo da seguinte maneira. As coisas nós não podemos atribuir aos nossos partidos políticos, a qualquer um deles, PT, PMDB, DEM, PP, não. Nós temos que atribuir às pessoas que querem. A partir do momento de que um companheiro nosso ou uma companheira do PMDB de Rio do Sul assumir a condição de candidato a prefeito, com certeza nós teremos uma bela candidatura, nós teremos uma bela votação, porque esta pessoa vai liderar todo o processo puxando o partido para cima. Até porque isso é público que eu vou falar aqui, é notório e é visível. Se eu não quisesse, por exemplo, se eu não quisesse ser deputado estadual, eu não me dedicaria 8 anos da minha vida dioturnamente andando para tu ter ideia, Neri, nós andávamos 10, 12, 14 mil quilômetros por mês dentro de um carro. Eu e esse menino que trabalha comigo há muitos anos, o Ger. Que estava aqui há pouquinho. Que estava há pouco aí. São 14 mil quilômetros por mês durante os últimos 4 anos, foi uma loucura. Mas isso eu estou fazendo há 8 anos. Então o PMDB, ele me agraciou com a condição de eu ser candidato pela legenda do PMDB, ter lideranças que a gente possa se espelhar nessas lideranças, mas eu quis ser deputado estadual. Eu fiz o trabalho. E aqui em Rio do Sul eu não vejo nada diferente. Lá em Ibirama não é nada diferente e lugar nenhum é diferente. As lideranças que pleiteiam almejar a ascensão ao cargo de prefeito, de vice ou de vereador, é elas que têm o trabalho de puxar o partido para cima. É verdade, eu já peguei aqui, porque, deputado, sabe como é que é? Essas coisas de campanha vai vindo daqui 2 anos, e de fevereiro para frente já começa esse ensaio, né? Eu já peguei aqui, deputado, porque tu sabes como é que é, deputado. Daqui a pouco puxa para cá, os partidos políticos, a gente conversava antes, é muito pouco diferente um do outro, deputado. É uma ala para cá, uma ala para lá, tem partido, tem 4, 5 alas, aquilo é coisa do demônio, deputado. Olha, deputado, eu tenho medo que lá na frente... Eu quero ver como é que vai encaminhar essas coisas aqui, Rio do Sul de novo, porque a gente vê tanta coisa. E tu sabe qual é a minha preocupação, deputado? É que o ciúme do homem é uma coisa do nenonho. Essa que é a grande verdade. É muita ciumeira dentro dos partidos. E como é que a gente supera esse ciúme? Como é que supera, deputado? Com trabalho. Com trabalho? Com trabalho. Mostrando que está na frente. Não existe nada, absolutamente nada, que impeça eu trabalhar em favor daquilo que eu acredito. Porque tem ciúme dentro do PMDB do Alto Vale. Um exemplo, a minha candidatura eu não sou o cara, não. Porque dentro do PMDB do Alto Vale, para citar alguns nomes, o Dieter de Ibirama, o Haroldo Schink de Presidente Getúlio, o Dieter de Agrolândia, o Janir de Salete, o Hugo de Salete, aqui de Rio do Sul, o Gariba, o Tomezinho, todos eles têm condição de ser deputado.
todos eles, o Luiz Resma de Tuporanga, e aí... Agora, qual foi a diferença, talvez, minha? Tem que buscar o espaço. É lógico, nós trabalho. E o ciúme, tu consegue administrar com trabalho. Então, essa é a receita. Se eu tivesse que dar uma receita para o PMDB de Rio do Sul, dentro dos nossos quadros tem extraordinários nomes. E de que esses nomes? Porque a gente tem que querer ser prefeito. Eu tenho que querer ser vereador. A partir do momento que eu quero, você não tem obstáculo nenhum que tu não transponha ele. Porque isso está dentro de mim, está inerente à pessoa. E aí, logicamente, tu vai construir todo o teu querer, todo o meu querer, com os nossos companheiros de partido a nível do Sul. E isso que eu estou falando aqui serve para todos os municípios. Tem ainda o secretário da SDR aí, o Ítalo também, né? O Hernani Dutra, o doutor Hernani, o Germano Purinag, enfim, tem tantos nomes. Mas as pessoas têm que querer, né? As pessoas têm que querer. Cláudio Simardi, enfim, tem tantos nomes fortes aí que... Mas, Neri, não é querer só na época das convenções partidárias. É fazer o trabalho, né? Como você fez. O trabalho planejado. João Matos, Peninha, tantos exemplos, né? Deputado, quando é que foi, quando Ibirama teve o último deputado? Seu representante da terra? O João Matos, né? Não, federal, estadual. Depois que o João Matos saiu do estadual... É só o João o Marcondes não foi deputado? Foi antes do João. Foi antes do João, né? Então foi Marcondes, João e agora o Aldo. Viu que coisa bonita, não é bonito? O Vale Norte ter o seu representante legítimo, né? Da terra, gente que está ali há muitos anos, ex-prefeito, 3 vezes vereador. Bom... Ô, deputado, você falava das demandas reprimidas na Assembleia lá no começo do programa, e isso me ficou na cabeça. As demandas reprimidas são projetos que não andaram na região do Vale do Itajaí, para nós encerrar esse bloco? São coisas que estão lá paradas? São projetos no âmbito de Assembleia Legislativa, no âmbito geral. Não do Alto Vale? Não especificamente do Alto Vale. Mas com certeza deve ter muitos projetos, como a região metropolitana de Rio do Sul. Esse é um projeto que está lá travado. Ou seja, o Peninha fez, foi aprovado por unanimidade, vetado pelo governador, foi para a Assembleia, de volta com um projeto de origem do Executivo e não anda. Então, esse é um exemplo. Não andou mais? Não está andando. E não vai passar esse ano, então? Não, eu não sei se não vai passar, porque eu não sou deputado. Mas eu acho difícil, está entendendo? Então, essa é uma das missões nossas, se caso não passar esse ano. Só quando eu falo em demandas reprimidas e travadas, é exatamente isso. Nós temos que tornar um parlamento mais ágil também. Porque o que é um parlamento? O que é uma Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Sul ou de qualquer cidade? O que é a Assembleia Legislativa? É a casa do povo. É ali que está a expressão real do povo brasileiro. Porque eu não sou dono do meu mandato. Quem é dono do meu mandato são 36.449 pessoas. Eles que são o dono do meu mandato. Eu só sou um instrumento lá no Parlamento Catarinense, lá na Assembleia, para fazer as coisas serem ágeis. É só isso. E às vezes não acontece, né? Isso deixa a gente prostituto, né? Essa que é a verdade. Deputado, nós vamos a mais um intervalinho e nós já voltamos, porque eu preciso falar alguma coisinha sobre o Hospital Regional, que é uma bandeira de todos nós, né? Evidentemente, a Ferrovia Leste-Oeste, Jailson já veio aqui falar, já veio o nosso deputado Vinhati, isso vai caminhar. E outras coisas que nós temos que falar, principalmente do orçamento da Assembleia, que o ano passado já foi mais de 300 milhões no ano. É muito dinheiro, né, deputado? Mas nós vamos conversar no retorno do nosso programa. Segura aí.